muita atenção, né, são dois pontos, né, que me levou a propor esse filme. E veja que eu estudo a questão da ditadura há mais de 12 anos. E essa é a primeira vez que em qualquer evento eu proponho algo relativo aos anos de chumbo. As minhas pesquisas são até 68 e de 74 em diante, falando muito mais do período da transição do que da ditadura em si. E quando eu assisti a primeira vez esse filme, aquele detalhe do juiz que vocês lembraram aqui, quando diz que a tortura é uma questão tão horrível que a gente não vai nem falar da tortura, né? Isso me chamou tanta atenção e me chamou individualmente, né? Por que eu não consigo tratar disso? Por que eu, né, como pesquisador da ditadura, sempre tento sair desse campo de investigação? E eu fui confabular com os meus botões e pensar em algumas questões, né? E isso se relaciona muito com dois aspectos. Um, que diz respeito exatamente a essa questão da violência, como a violência ela está naturalizada dentro da nossa sociedade. Eu, quando eu comentei no começo com vocês, olha, existem cenas de tortura dentro do filme, né? Depois eu fui pensando aqui, mas de repente a gente vê aqueles filmes como O Albergue, Tropa de Elite, ou os nossos relatos dentro da nossa área policial, isso está completamente banalizado dentro da nossa sociedade, né? Até parece que nem foi tanto, e o filme é extremamente leve com relação ao que aconteceu na tortura, né? Com relação à mulher, quando a mulher volta ali, diz, olha, eles me colocaram no pau de arara e não foi só isso. Ela está fazendo referência à violência sexual que as mulheres sofriam, a violência que é dobrada, porque para além das mulheres terem resistido à ditadura, elas fugiram do papel que era delas, ou seja, o papel de mulher submissa ao homem, e como é que a mulher poderia efetivamente resistir. E o pior, dentro do próprio grupo de resistentes à ditadura, havia também preconceito contra a ação das mulheres, ou seja, os próprios resistentes, ou seja, quem lutou contra a ditadura, também tinha, como todo cidadão, como todo indivíduo, os seus preconceitos, as suas colocações, que colocavam a mulher, muitas vezes, num caráter subordinado. Então, nós temos aí uma violência estrutural dentro da nossa sociedade, né? E uma violência, e eu vi, talvez, um dos últimos depoimentos da Teresa Urban, né, aqui, na Comissão da Verdade, que veio na Universidade Federal do Paraná, e ela estava comentando nas prisões dela, né, não vou me alongar, mas ela, numa das prisões dela, eles ameaçaram, né, diziam para os pais dela, que ela tinha recente um filho, né, e o filho dela era bebê, e eles diziam para os pais dela que ela queria ver a criança. E por sorte, ela disse que os pais dela não levaram a criança. Por quê? Porque muitos pais foram torturados na frente dos filhos. Ou se ameaçavam os pais, eram contar de torturar as crianças. Então veja como o grau de violência que foi perpetrada dentro desse regime foi gigantesca, e mais do que isso, né, é uma violência científica, né? Por que eles chegavam e tiravam a roupa das pessoas para exibição dos corpos e para aquela desnudar as proteções que a pessoa tem, ainda mais os religiosos, ainda mais as mulheres, que lembremos, anos 60, anos 70, o padrão de moralidade, de pudor, é um conjunto de relações sociais que nos constrói, são bens simbólicos, partilhados. Quando eles vão chegar e vão falar traidor da igreja, traidor da pátria, eles estão reiterando um conjunto de violências que são, de um lado, físicas e de outro lado, simbólicas, que afetam efetivamente a personalidade, a subjetividade de como aquela pessoa vai considerar consigo mesmo, né? Então tem um aspecto estrutural, e a Teresa Urban, quando comenta isso, ela não fica chocada com a violência que eles, presos políticos, têm, porque ela está presa, numa das prisões dela, ela comenta que está presa junto com mulheres comuns, né? E algumas delas eram prostitutas. E algumas dessas prostitutas estavam presas simplesmente porque se recusaram a fazer sexo com os policiais, né? E no inverno de Curitiba elas eram muitas vezes alvo de jatos d'água, de mangueira de água fria, tinham que beber água em baldes em que os militares urinavam, né? E o que mais choca esse posicionamento da Teresa Urban é o seguinte: ela diz que a violência que eles, que eram da classe média, estudados, que optaram pela resistência ao regime, e cuja
tortura e cuja perseguição começou no primeiro dia. Não foi depois que o pessoal começou a resistir que eles começaram a torturar. Eles começaram a torturar a partir do dia 1º de abril de 1964. Ou seja, eles deram um golpe e prenderam jornalistas, sindicalistas, militantes, políticos, e já daí começaram a fazer as torturas, as prisões, etc. Depois eles foram sofisticando, cientificizando essa tortura. Né? Mas a Teresa comenta dessas mulheres que sofriam essa violência cotidianamente, com ditadura ou com democracia. E nós vemos que hoje ainda nas nossas prisões, nós vemos a tortura aos presos comuns. Né? Então isso é de uma estrutura autoritária dentro da nossa sociedade. Né? E enquanto nós tolerarmos essa estrutura autoritária, nós teremos problemas ad infinito. Então essas manifestações de ódio, de racismo que nós temos visto nas eleições, e não foi só nessa, há 4 anos atrás nós tivemos isso também, há 8 anos atrás nós tivemos isso, diz respeito a uma sociedade que não consegue conviver com o outro. A diferença. Tem o ódio do outro, e esse ódio muitas vezes é um ódio de si. Eu não consigo conviver com o outro porque o outro representa algo que em mim eu odeio. Né? Isso é um problema muito sério. E aí a segunda dimensão é a dimensão subjetiva, né? De como, independentemente de quem tinha razão ou não tinha razão, porque essa história de, vamos, né, que os militares têm trazido, não, também a lei de anistia protegeu a uns, mas protegeu outros. Mentira! Porque quem lutou contra a ditadura foi preso, foi torturado, foi condenado, ficou na cadeia ilegalmente, né? Muitas vezes, como era o caso deles. Porque não constava nem nos processos a verdade, né? Exatamente. E isso destruiu vidas, destruiu pessoas que queriam construir um Brasil melhor, que não tinham possibilidade naquele espaço de existir de maneira diversa aquela que era a nossa ditadura. Então, você não pode dizer que nós vemos hoje uma ditadura, nós temos resquícios da ditadura, e esses resquícios da ditadura alcançam parcelas das populações. A população encarcerada, a população pobre, a população excluída de maneira geral, sofre de maneira extremada dessa relação de violência dentro da nossa sociedade. Né? O direito de liberdade, o direito de liberdade de expressão, de liberdade de manifestação política existe no Brasil, mas isso foi conquistado a duras penas. Né? E nós parece que às vezes não enxergamos que esse nosso direito foi conquistado a duras penas, talvez por esse nosso desconhecimento da nossa própria história. Né? Então, é um pouquinho disso que eu queria começar a tocar bola com vocês. Né? Não sei o que vocês tiverem.